Olá amigos do canal Entre Duas Dimensões, vem comigo porque no vídeo de hoje você vai saber o que é mais importante que façamos para irmos ao céu após a nossa morte. Mas como eu sempre falo, não existe uma receita de bolo que diz vai para o céu quem fizer isso ou vai para o inferno quem fizer aquilo. Cada caso é um caso e cada um de nós será julgado conforme a intenção que tivemos ao praticar nossos atos em vida e também conforme o nosso merecimento. Porém, os ensinamentos e exemplos deixados pelo nosso irmão, Mestre Jesus Cristo, servem como um farol para nos guiar na direção correta que devemos seguir. O tema do vídeo de hoje é Fora da caridade não há salvação, contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que, em minha opinião, é o mais importante de toda a obra. Mas antes de saber qual o caminho que te levará direto ao céu, eu peço humildemente a sua ajuda curtindo esse vídeo, se inscrevendo em nosso canal do YouTube e compartilhando este conteúdo com seus amigos e familiares que podem se interessar pelo assunto. O tema do vídeo de hoje faz parte dos ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das 5 obras básicas da doutrina espírita deixadas por Allan Kardec. Vamos falar sobre o capítulo 15 de tema Fora da caridade não há salvação. Na obra, aprendemos que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, Jesus aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e ele próprio dar o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Jesus não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. No quadro que traçou do juízo final, devemos entender as figuras de linguagem ditas por Cristo. Os homens a quem ele falava eram incapazes de compreender as questões puramente espirituais. Por isso, era preciso apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Nos ensinamentos de Jesus, a felicidade era reservada ao justo e a infelicidade ao homem mau. E nesse julgamento supremo é questionado tão somente uma coisa: se a caridade foi praticada. Abre aspas. Passai à direita, vós que ajudastes os vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Fecha aspas. Interessante ressaltar que em nenhum momento a fé da pessoa foi levada em consideração. Não há qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro, pois Jesus coloca o samaritano considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. E vale destacar que a caridade abrange várias outras virtudes, como a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, dentre outras. Ainda no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, São Paulo explica que a caridade é uma necessidade. Abre aspas. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se contenta com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais importante é a caridade. Fecha aspas.
Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação se baseia num princípio universal e possibilita a todos os filhos de Deus o acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação se escora não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, mas numa fé especial em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre praticantes de diferentes cultos que, reciprocamente, se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos. Outra máxima, fora da verdade não há salvação, equivale ao fora da igreja não há salvação, e é igualmente exclusivo, pois nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independentemente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação, pois que esta máxima separa em lugar de unir. Agora, para finalizar, eu gostaria de ressaltar que existem várias formas de caridade. Uma pessoa caridosa não é apenas aquela que dá sopa para um morador de rua numa noite fria. Essa é uma das formas importantes de demonstrar ser caridoso. Mas existem também outras maneiras que podem ser observadas, como a paciência e a tolerância com pessoas de difícil convívio, a humildade e educação no trato com todos, especialmente com as pessoas em posições econômicas e sociais desprivilegiadas, o exemplo que passamos a nossos filhos de honestidade, integridade, bondade, a humildade de repassar nossos conhecimentos para que outras pessoas tenham ferramentas para melhorar de vida, o perdão e a indulgência com o erro dos outros, assim como cada um de nós gostaria de ser perdoado por nossos erros. Saber ouvir a dor do outro sem críticas e julgamentos, todo e qualquer serviço voluntário que traga conforto, alívio e bons momentos aos nossos irmãos que precisam de ajuda, dentre outros. Mas agora me conta aí, ficou alguma dúvida? Se tiver, coloque aqui abaixo nos comentários ou mande um e-mail para entreduasdimensões@gmail.com. E se o assunto fez sentido para você, eu mais uma vez peço humildemente que curta o vídeo, se inscreva em nosso canal, acione o sino de notificação para ser avisado sempre que houver um vídeo novo e compartilhe o conteúdo com seus amigos e familiares que podem se interessar pelo assunto. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!